Agora, deixa eu falar um pouquinho com você, Leandro, sobre marketing político. Você entende bastante dessa área, inclusive, né? Hoje tem uma notícia circulando em relação ao Carluxo, né? De que Bolsonaro, inclusive, está rejeitando marqueteiros para deixar o Carluxo ali no comando da campanha dele. E eu vi uma pesquisa recente que mostrou que as pessoas se informam, principalmente em relação a candidatos, por redes sociais, que é onde atua fortemente, né? Ali o gabinete de Bolsonaro e de Carluxo, e pela TV também. E na TV a gente sabe que Bolsonaro pode até fazer campanha, mas ele não vai aparecer para um debate, por exemplo, né? Então, como que vai funcionar essa relação, assim, mídia-TV em relação à campanha de Bolsonaro? Olha só, TV já não é uma variável tão importante, embora seja importante, mas tão importante quanto era antes. Por uma razão simples, Thalita. O período que nós passamos a chamar, enlouquecidamente, na verdade, sem nenhuma razão de ser, de pré-candidatura, o período de pré-candidatura é imenso e o período de candidatura é muito pequenininho. Né? Ele começa ali em agosto, você tem 2 meses, menos de 2 meses para fazer campanha se apresentando como candidato oficial. Antes é pré-candidatura. E o cara não pode nem falar que é candidato. É uma legislação hipócrita, resultado de arranjos para tentar impedir o avanço da esquerda, do PT, enfim. E acabou com o seguinte, que no campo da pré-candidatura, as redes sociais são essenciais. Porque é dentro das redes sociais que os pré-candidatos se colocam de várias formas, de tal forma que todos entendam que ele é um candidato. Na televisão não há nenhum espaço para isso, nenhum espaço. Sim. Eles aparecem no noticiário e são citados como pré-candidatos, pretendem ser candidatos, aquela coisa e tal. E eles não podem ter uma narrativa ostensiva na televisão, porque a televisão, a emissora tem medo de sofrer uma retaliação pública, né? Uma retaliação legal por ter feito isso, porque ela também é responsabilizada. Então, as redes sociais hoje são muito mais importantes. A história, por exemplo, do Bolsonaro com o filho dele, o Carlos Bolsonaro, o Carluxo, é porque assim, eles desenvolveram naturalmente uma memória afetiva em relação ao que aconteceu em 2018, sem entender que as circunstâncias políticas é que ditaram aquele momento e não a ação em si. Então, assim, realmente eles foram muito eficientes nas redes sociais. Não, eles tinham, sei lá, 5 segundos de televisão, então nem usaram a televisão direito, fizeram tudo nas redes sociais, aprenderam, montaram a fábrica de fake news, seguindo aquelas orientações do Steve Bannon nos Estados Unidos, da Cambridge Analytics. Então eles montaram, e tudo aquilo deu certo, porque havia um fator que não há hoje, a ausência do Lula. Deu certo porque havia um fator que não há mais, a Operação Lava Jato. Deu certo porque havia um fator que não há mais, a aliança com o Sérgio Moro. Eles perderam tudo isso, no entanto, eles acreditam que podem, de novo com o Carluxo, que está mais maluco do que estava em 2018, que está com problemas mentais mais graves do que em 2018, né? O Bolsonaro que está completamente desgastado por um governo de péssima categoria. Ele era uma novidade, hoje ele é um produto envelhecido, saturado, ruim, ligado ao desemprego, à morte, à desesperança, né? Então é outra coisa, mas ele acha que pode fazer a mesma coisa. Não vai ter marqueteiro e vai botar o Carluxo para cuidar das redes. É óbvio que isso não vai dar certo. Não está dando certo. Eles têm uma fábrica de fake news que funciona 24 horas por dia e não está conseguindo tirá-lo de 25%, 28% nas pesquisas. Não consegue, porque esse é o platô dos fanáticos. Além disso, são pessoas normais que têm preferências políticas. Nos doentes, ele acontece essa gente doentia, fascista, frustrada, fracassada, fanática religiosa, ele consegue manter porque essa gente não tem cura. Né? Mas, além disso, ele não consegue. E não vai ser o Carlos Bolsonaro, que é um dislexo absoluto, que é um sujeito com transtornos mentais muito claros, que não consegue escrever uma postagem na rede social que possa ser minimamente inteligível. Então, não vai ser com isso, mas ele está sonhando com a memória afetiva de 2018. Quer repetir a história como farsa, e não vai conseguir. Só para a gente finalizar esse papo sobre eleições, tem esse número que me chamou a atenção em relação aos programas sociais para os mais pobres, né, em comparação com governos anteriores. E daí 43% acreditam que está pior. E daí eu acho que fica bem claro que o auxílio emergencial não serviu tanto assim ao governo Bolsonaro, né? Acho que a população percebeu essa desestruturação do Bolsa Família, que era muito importante, né, para essas pessoas de menor renda.
Eles perderam, as pessoas sabem que perderam e ficaram um tempão sem nada e agora estão recebendo uma merreca. Eles entendem, inclusive, que é uma ação desesperada. As pessoas são pobres, mas não são burras. Esse é o problema da direita brasileira. Ele parte do princípio que as pessoas pobres são burras. Elas têm uma sabedoria muito própria, que é definida pela dureza da sobrevivência. Então, elas percebem as coisas até com muito mais rapidez do que a classe média. Elas podem não ter o nível de escolaridade que tem a classe média, né? Mas elas são muito mais espertas do que a classe média. Então elas perceberam que estão sendo enganadas por um charlatão, por um bandido, por um psicopata. Esse auxílio emergencial não chega para todo mundo, chega pouco, as pessoas não têm segurança, ele não tem regras. Eles estavam acostumados, Thalita, com um programa, que era o Bolsa Família, que era estruturante. Ele determinava na sociedade que a sociedade, ele obrigava a sociedade, né, a se organizar em torno das regras do programa. Você tinha que ter as crianças na escola, elas tinham que ser vacinadas, a mãe é que recebia, a mulher é que recebia o dinheiro, né? Havia uma regra de pagamentos, havia a emissão de um cartão, quer dizer, havia uma auditoria permanente. Era uma coisa estruturante e que foi desmontada, foi destruída e deixou as pessoas ao Deus dará. Umas recebem, outras não, recebem menos, né? Elas não têm, as mães que vivem em ambientes tóxicos dentro de casa, de violência doméstica, elas não têm o poder que elas passaram a ter, porque o dinheiro, né, era elas que controlavam, e ela tinha o marido, querendo ou não, elas tinham que botar as crianças na escola, senão o dinheiro não entrava. Tinha que vacinar as crianças. Esse governo é um governo que desestimula a vacinação. Isso para uma mãe é desesperador. Essas pessoas que negam vacina é gente branca da classe média que se dá o luxo de falar: não quero, eu quero a Pfizer, eu não quero nenhuma, isso vai me matar. As pessoas lá que tem que pegar o coletivo, o ônibus, botar as crianças no ônibus para ir para a escola, elas querem vacina. Muita vacina, querem as crianças vacinadas. Sabem que estão envolvidas com um charlatão. Não é por outra razão que 70% das pessoas mais pobres, segundo as pesquisas, estão com Lula, porque elas querem ter aquele conforto de novo, elas querem ter aquela pessoa com credibilidade de novo. Não querem um governo de malucos, um governo de psicopatas, que sabem, inclusive, que não governa para eles, governa para os ricos, né? Governa para Faria Lima e não para a periferia. Eu li um relato super interessante de antivacinas, né, de uma moça hoje no Twitter. Ela disse assim: olha, meus familiares agora, depois de se vacinarem com 2 doses, estão dizendo que a terceira dose é a que faz mal. Então eles não querem tomar o reforço, porque a terceira dose é que vai fazer mal. Então realmente, como você coloca, são os brancos. Pois é, Thalita, era bom se essas pessoas morressem, mas enfim, não vão morrer, né? Estão aí enchendo o saco.